Oi, oi, estamos começando mais um Botando a Cara no Sol. E, gente, eu vou agradecer mais uma vez a audiência. Nossos vídeos, nossos rios estão aí batendo números maravilhosos. E, claro, muito obrigado, porque isso tudo vem de vocês. A gente está recebendo mensagens de vocês, uma entrevista e tal. Que bom! Que bom que vocês estão assistindo, que bom que vocês estão gostando. Então, continua curtindo, compartilhando, mandando aí para quem você acha que tem que assistir, se inscrevendo no nosso canal no YouTube, tá bom? Olha só, hoje eu converso com uma pessoa bem bacana, bem importante. Ele é um homem dedicado à família, é teólogo, tem três formações superiores, né? Ele é administrador, é teólogo, é engenheiro, é pastor. E eu converso com o Davi Colasso. Muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado por ter aceito nosso convite de conversar aqui no Botando a Cara no Sol. Olá, Júnior. Para mim é que é um prazer, é uma satisfação te conhecer, te ver pessoalmente. A gente já acompanha pelas redes sociais. Eu me sinto privilegiado de ser aqui entrevistado por você. Gente, então vamos lá. Deixa eu fazer juiz aqui. Pastor, eu vi aí sua desenvoltura com o microfone, com a impostação de voz, e eu soube aqui fora que o senhor tem um programa de rádio. O que fez o senhor decidir, por exemplo, obviamente, evangelizar através das ondas do rádio? Olha, a rádio ela é um meio de comunicação que alcança muitas pessoas. Na realidade, hoje, apesar da modernidade, muitos ainda usufruem ainda desse meio de comunicação. E a gente se vale justamente para alcançar as pessoas. Eu, por exemplo, faço um programa denominado Informativo Vida. A gente leva informação... Informativo Vida. A gente leva informação da nossa cidade, do nosso estado, nacional e internacional. A gente tem interação com as pessoas. Na verdade, é um meio para a gente chegar até as pessoas. Então, assim, a rádio faz parte da minha vida. Aliás, desde os meus 17 anos eu trabalho com rádio. Então, seria uma extensão do seu trabalho, vamos dizer assim, na igreja? Eu diria que não seria uma extensão no trabalho especificamente do programa que eu faço, porque é um programa jornalístico. Ele já tem esse viés jornalístico. Tá. E o senhor fala que desde os 17 anos gosta da rádio. Por quê? Como? Já tinha algum programa, já tinha alguma coisa pautada a isso? Sim, interessante que a rádio em que eu trabalhei, Júnior, o nome dela era Chapada do Curisco. Foi em outra cidade, minha cidade de origem, mas era Qual é a sua cidade de origem? Porque a Chapada do Curisco acho que é essa região, não? Em Matões. Matões, Maranhão. Hoje não tem mais essa rádio, mas foi como a gente começou. E era um programa já mesmo voltado para o público evangélico. Hoje, o que eu faço na rádio na qual a gente estamos trabalhando é um programa mais jornalístico. Mas começamos já aos 17 anos de idade no programa voltado mesmo para o segmento evangélico. Então, tudo bem. Se fosse para o senhor me entrevistar agora aqui no Botando a Cara no Sol, o senhor estava aí... Poderíamos saber também um pouco sobre você. Para mim seria um prazer. Quem sabe a gente tem aí uma oportunidade para isso. Próximo podcast com o pastor Davi Colasso, entrevistando... Pastor, e como surge esse chamado para evangelizar na sua vida? Olha, é importante essa pergunta, porque, na realidade, eu sou de uma família evangélica. O meu avô, saudoso Sebastião... Então, o senhor já nasce na família evangélica, já nasce com esses preceitos, já nasce... Exatamente. O meu avô, ele foi o primeiro pastor na cidade de Matões. É interessante que Matões, ele tem um vínculo muito forte com Timon. Não sei se você sabia, não estou aqui para te entrevistar, mas uma curiosidade, que Timon já fez parte de Matões. Matões era chamado de São José dos Matões... E tanto Parnarama quanto Timon, conhecido como Flores, fazia parte aí da jurisdição de Matões. Mas é uma outra história, tudo bem. Então, meu avô foi o primeiro pastor em Matões, e eu já nasci em um lar evangélico. Minha família tem alguns pastores. Então, assim, é algo mesmo, além de família, é algo de chamado de Deus mesmo. Ai, pastor, que interessante. Agora, o Matheus, que ajuda a gente nesse roteiro, junto com a Tarsila, sempre tem uma pergunta que eu acho muito, muito fantástica, muito filosófica, inclusive, às vezes até difícil de responder. Mas quem é o pastor Davi Colasso? Vamos aqui segmentar, né? No que diz respeito... Tem várias facetas, então. Como pastor, é um amigo, né? É uma pessoa que está próxima ali do membro, do seu liderado. E isso em todos os aspectos da vida. Porque, na verdade, Júnior, a questão de ser pastor é um tanto complexa. Porque, assim, você entra na vida das pessoas. Então, você entra na vida não só no cunho espiritual religioso. Você é um amigo para ajudar até na parte civil. Às vezes, eu sou chamado para dar uma orientação. Pastor, o que você acha aqui sobre essa minha casa, essa estrutura? A gente é envolvido para dar uma orientação no empreendimento de alguém. Isso
dentro da igreja. A gente também é um pouco de médico, a gente é chamado para uma orientação ou mesmo para chegar até lá no hospital, onde aquele membro está. Então, assim, todas as áreas da vida, praticamente, a gente está envolvido. Então, o pastor ele tem essa visão holística e esse campo também holístico de atuação. Pastor, isso em algum momento, porque assim, em algum momento incomodou o senhor, em algum momento, eu vou usar essa palavra por falta de outra, mas em algum momento isso foi um fardo, porque o senhor se torna uma referência importante. Só acaba de me dizer que dá palpite até nessas questões né, da vida pessoal das pessoas. Isso em algum momento incomodou o senhor? Disse, meu Deus, me ilumine para que eu possa sempre... É interessante, muito boa essa pergunta, porque, assim, quem vai se interessar pelos problemas dos outros? Você já tem os seus problemas. Como é que alguém vai ter prazer em se interessar pelos problemas alheios? Imagine alguém que nos acompanha aqui, cheio de dilemas, cheio de adversidade, e tem alguém pronto para ouvi-la. Então, o pastor, ele é alguém que, por si só, ele não consegue exercer essa função. Se não for algo divino, algo que venha mesmo da alma, ele não consegue porque é uma sobrecarga muito grande e com problemas alheios. Agora, o meu avô, interessante, Júnior, ele antes de falecer, ele disse algo para mim importante. Eu sempre fugi desse chamado. Na realidade, eu sempre disse não. Porque na minha família tem alguns pastores e eu vi as dificuldades. Então, ele, uma vez falando da importância de ser pastor, de que era um chamado de Deus para minha vida, eu disse, não, vô, isso não é para mim. Veja aí um outro, ora entre outro, ele disse uma coisa que eu guardo até hoje. Meu filho, escute o que eu estou te dizendo. Ser pastor é um sofrimento, mas um sofrimento alegre. Onde está a alegria de ser pastor? Em você dar a mão amiga a alguém e saber que você ajudou. Em você dar uma orientação e saber que aquilo serviu. Olha, na minha vida como pastor, já são cerca de 10 anos como pastor, eu já ajudei a casais se restaurarem na vida conjugal, a filhos que estavam nas drogas, que a partir de um conselho, de uma oração, de um acompanhamento, voltou à normalidade da vida. Então, assim, isso é gratificante para a gente. É claro que é um dissabor, foi essa a questão da sua pergunta, por conta da sobrecarga, por conta de você ter que ter tempo para o outro, e às vezes isso sobrecarrega aquilo que você precisa de tempo para si mesmo. Agora a gente se desdobra. Deus dá uma capacidade a gente que a gente consegue avançar. Sim. E principalmente porque hoje, assim, claro que eu não quero entrar no mérito dessa questão da saúde, dessas classificações, mas principalmente porque hoje a doença do século é a depressão, e isso está muito ligado, as pessoas falam muito doença da alma, né, que é a depressão. Sim. Quando eu falo que não quero entrar no mérito, porque isso está catalogado como doença e tal. Mas o senhor recebe demandas dessa natureza? E rotineiramente. Na realidade, é a doença do século, é a doença do momento. E isso se agravou, Júnior, em decorrência da pandemia. As pessoas ficaram enclausuradas. As pessoas não conseguiram mais voltar à normalidade, apesar da pandemia ter acabado. Porque, assim, foi um choque de realidade. E todo choque, ele, de certa forma, ele cria no nosso cérebro, isso é da psicologia, uma descarga, um desgaste emocional. Então, imagine você estar aqui nesse ritmo de atividade e, de repente, cair. Que depressão é isso? Você cai. E a partir do momento que você cai, para você se levantar, nem sempre você consegue sozinho. Daí a necessidade, e eu recomendo, do psicólogo. Às vezes é tão agravante que se precisa de um medicamento, portanto, de um psiquiatra. E, é claro, a gente nunca pode perder esse viés do divino, do transcendental. Daí as pessoas procuram os pastores. E nós, pastores, somos, vou dizer, que não deixa de ser treinado para isso. Sim. A gente precisa entender um pouco da psique. A gente precisa entender um pouco das relações humanas. A gente precisa entender um pouco das emoções das pessoas, justamente porque a gente vai se deparar diariamente com isso. Então, assim, é natural isso na vida do pastor. Muito interessante. E eu lhe ouvindo falar, eu acredito que as pessoas que congregam na igreja que o senhor evangeliza, acho que devem se ficar bem à vontade, né? Eu estou aqui olhando, assim. Pastor, mas o senhor fala que nasceu em Matões, sua família toda lá de Matões. E quando acontece o êxodo para Timon? Quando o senhor vem para Timon? É interessante. Me permita aí um pouquinho de tempo para contar aí sobre essa história. Eu sou de uma família humilde. Minha mãe, professora, foi diretora de uma escola por muito tempo. Há 2 anos faleceu. É muito difícil falar nela, porque
Está muito recente, cerca de 2 anos, nós, família, os filhos, perdemos a nossa mãe. Mas ela foi um exemplo para nós. Uma mulher simples, mas sempre dedicada. Ensinou os filhos não só na questão da igreja, mas na questão do comportamento, da educação, do respeito. E o meu pai, um eletricista, hoje aposentado, e eu sempre tive esse desejo de estudar. Então, assim, sempre deu um pouquinho de trabalho no período da educação primária e tudo. Aí minha mãe aproveitou e me colocou para estudar à tarde. Eu estudava pela manhã e me colocou para estudar à tarde um reforço, para controlar um pouquinho as emoções. Isso é coisa de criança, né? Então, assim, isso me permitiu ter um gosto pelos estudos. E eu, quando cheguei no ensino médio, vi muitos dos meus amigos, colegas, virem a Timon, a Teresina para estudar. E isso despertou em mim o interesse. Eu já tinha feito alguns cursos, até não sei se o senhor conhece, não é uma propaganda, o Instituto Padre Ross, ou Padre Hells, um curso técnicas agropecuárias. Eu queria, assim, de alguma forma, ter uma formação. E ainda, talvez, eu tinha 16 anos, se não me falha a memória. Então, eu comecei a mostrar interesse, assim, pela parte técnica, pelo estudo. Aí eu, lá em Matões, meu pai criava um gado lá na época, ele vendia a parte do esterco, eu disse, não, eu vou usar agora esses insumos e vou fazer uma horta. A partir desse conhecimento, olha que era por correspondência. Mas deu para pegar alguma coisa. Aprendi um pouco. Do Instituto Universal Brasileiro? Não, é parecido com ele. É similar. É o Instituto Padre Hells. E acho que a expressão é Ross, mas a escrita é Padre Hells. E assim, vendo toda aquela parte lá, mesmo apesar de ser através de livros, não tinha ainda, pelo menos para mim, dentro do curso, a parte de visual, de vídeo e tal, mas deu para eu pegar alguma coisa. Fiz o curso e fiz uma horta, fiz todo o procedimento de calagem, fiz todo o procedimento de aradagem, e isso de forma manual, bem rústico. Mas eu vim, assim, nascer em mim o interesse de avançar nisso. Eu cheguei para os meus pais e disse, olha, eu quero mais, eu não quero só isso. Mas nós não tínhamos tanta condição financeira. Mas aí eu convenci minha mãe, convenci meu pai e disse, olha, me dê essa chance, me dê essa oportunidade. Eu não vou decepcionar vocês. E assim, por essa palavra motivou eles, mas a condição ainda não era suficiente. Mas a gente chegou aqui, eu e minha irmã, em 2006. É interessante, a vida dá assim uma reviravolta. Eu não vou dizer que estou bem, mas em relação ao que a gente estava, eu até posso dizer que eu estou bem. Estou bem casado, tem tudo. Mas assim, quando eu olho para o que eu quero ainda chegar, ainda falta ainda algumas coisas. Mas estou muito bem quando cheguei aqui. O meu quarto... É isso que move a gente, né, pastor? Ter algo... Isso, a gente tem que ter sempre meta para a vida. Seu quarto? O meu quarto, funerária, a entrada, era a própria cama, a frente da cama. Eu entrava por ela. Porque assim, a gente morava, não era no apartamento, era no apertamento. Você só ouviu falar. Pois é, estudante. Eu, minha irmã e uma prima minha. Mas assim, a força de vontade é algo que eu aprendi do saudoso pastor Arthur, que a vontade de ganhar tira o medo de perder. Meu pastor atual, pastor Evaldo Sá, ele diz, olha, o segredo de fazer é fazer. Então eu fui com essa garra, apesar de toda a dificuldade. Aí eu comecei a estudar. Nós vamos talvez mais na frente falar um pouco sobre a questão da minha formação. Então assim, eu quis ter essa oportunidade. Essa foi a razão de ter vindo para cá, para estudar, para aprimorar. Nunca pensei de ser pastor. Na realidade, assim, não foi o meu foco vir para cá com esse viés, não. Pois vamos falar das formações, que a gente brincou aqui no começo do programa, que são 3, né? Sim. É engenheiro, é administrador, é teólogo e tem as suas pós, MBA, tá vendo? Eu gosto de estudar. Na realidade, assim, se tem algo que não sai de você, que ninguém consegue roubar, que ninguém consegue de forma alguma furtar de você, é o seu conhecimento. O conhecimento, ele lhe prepara para a vida. Então, assim, eu comecei, fiz o curso de administração, fiz o curso de engenharia de produção, me especializei em engenharia de segurança do trabalho e também fiz uma outra pós-graduação, que é o MBA em gestão da qualidade, e o que me permitiu ser gerente de algumas empresas. E, na realidade, apesar de ser pastor hoje, e às vezes a gente quer como que colocar, espiritualizar as coisas. Não, isso não serve, mas tem servido para mim. Apesar de ter sido uma formação técnica, eu tenho aplicado isso muito no meu dia a dia como pastor. Aí, claro, como pastor, eu preciso da teologia. Fiz a
é o curso de teologia, o bacharel em teologia. Até porque lá na igreja, a gente estava falando também fora do ar, tem cargos, né? Então existe a gestão de pessoas também dentro do próprio templo, né? Sim. E essas teorias da administração certamente o auxiliam. Sim. O planejamento estratégico, a gente vê em administração, Júnior, são divididas em categoria. Tem o planejamento estratégico, planejamento tático e o operacional. E em cada escala dessa pirâmide tem os níveis de conhecimento. Os conhecimentos conceituais, os conhecimentos táticos, ou seja, mais da gestão, e o operacional, que é a parte mais braçal. E isso daí dá para a gente aplicar dentro também da igreja, no que diz respeito à liderança. Você vai trabalhar com pessoas e segmentar atividades. Aliás, a igreja, ela trabalha de forma segmentada. Nós temos os departamentos. Nós temos, inclusive, falando um pouco sobre esse viés social, nós temos os departamentos sociais em cada igreja, em cada congregação. E isso estou falando da Assembleia de Deus. Sim. E especificamente Timon, porque às vezes em uma outra localidade tem alguma diferença. Especificidade, Mas né? sempre tem a necessidade de a gente, assim, colocar um pouco desse conhecimento técnico nosso. Teologia. O senhor estava falando teologia, eu interrompi. Sim. A teologia, ela é necessária para a vida de um líder religioso. Ela é indispensável. Ela não é o fator preponderante. Mas é claro que você, como pastor, se não tiver um conhecimento... Hoje, por exemplo, talvez não vale a pena aqui o momento a gente falar um pouco sobre isso. Mas a teologia, por exemplo, tem uma teologia sistemática. Dentro da teologia sistemática, a gente vai falar sobre soteriologia, pneumatologia, a gente vai falar sobre escatologia, angelologia, a própria teologia, e é muita gia por aí. Mas na atividade pastoral, a gente não entra tanto nessa parte técnica. Sim. A gente vai aplicar o que cada um desses conceitos pode ajudar no dia a dia das pessoas. Porque não vale a pena, tem coisas que são da academia. E tem coisas que são práticas. Né? É por isso que hoje existe o chamado teologia prática, é outro ramo da teologia. O senhor também seria um ótimo professor, pastor. Você acha? Acho. Na realidade, um pastor, ele tem que ser professor. Sim. São várias aulas das evangelizações. Pastor, muita gente tem passado por aqui, na verdade, tem falado sobre a importância da educação, né? E aí eu sempre procuro saber com relação à nossa cidade, sabe? Porque a gente tem visto várias divulgações sobre a qualidade das nossas escolas. O senhor já andou nas nossas escolas? O senhor atesta isso de alguma maneira? O senhor colocaria seus filhos, por exemplo, para estudar numa das nossas escolas públicas da nossa cidade, do nosso município? Sem dúvida. E vou te mostrar aqui uma realidade vivida por mim. Como eu disse, vim de Matões. Eu precisei fazer pré-vestibular. Para mim foi um choque de realidade logo no primeiro momento que fui fazer o vestibular. Foram conceitos, conhecimentos que eu não tinha visto ainda, porque estava além do que eu tinha aprendido dentro do ensino médio na minha cidade. Havia uma deficiência. Aqui eu vi que é diferente. Na realidade, Timon é uma cidade, além de acolhedora, é uma cidade que incentiva você a estudar. Quando a gente chega aqui, a gente sente, a gente deseja isso, porque as pessoas falam sobre isso. E assim, a gente tem percebido que há um investimento na educação, e é um ponto muito positivo, porque assim, sem educação, as pessoas estão fadadas a ser manipuladas, as pessoas não conseguem ter uma percepção, aliás, não conseguem fazer uma crítica com argumentos. Então, a nossa educação, ela é o ponto-chave, eu vou dizer, da administração, e ela é de primeira. E eu colocaria meu filho. E todas essas formações, 3 formações, onde o senhor atuou ou atua profissionalmente? De repente, o que é que o senhor mais gosta de fazer dentre esses 3 campos? O senhor falou que já usa várias teorias, né? Tanto da teologia obrigatoriamente, dentro da evangelização, mas da administração, dentro do tempo. Mas onde o senhor atuou ou atua profissionalmente nessas 3 formações que o senhor tem? Interessante, Júnior, porque assim, eu sou da primeira turma de engenharia de produção do Piauí. A primeira turma. E assim, foi uma turma que foi desejada por muitas empresas. Antes de terminar o curso, eu já fui contratado por uma empresa. E lá, quando nós chegamos, a necessidade era tão grande de conhecimentos técnicos para melhorar a logística, melhorar os processos. Era uma empresa, essa primeira, do ramo de materiais de construção. E o maior desafio que eu tive lá foi uma implantação do sistema para o estoque. A gente precisou segmentar por itens, precisamos organizar as gôndolas lá, todas as prateleiras com os produtos, etiquetá-los
e depois fazer o inventário. Agora imagine eu, recém-formado, com pessoas que já estavam... Tinha gente com 10, outros com 15 anos, disseram, esse menino aí. E a gente conseguiu fazer o inventário, mostramos para ele. Quantos anos nessa época? Na época eu deveria ter em torno dos 27 anos, por aí. 25, 27 anos, em torno disso. Faz tempo que não dá para nem recordar tanto, mas em torno disso. E aí, depois disso, depois que saí, que eu fui para essa empresa, logo uma outra empresa me deu uma proposta melhor, do ramo de alimentação. Agora o desafio foi maior, porque assim, era uma empresa centralizada em uma única pessoa, uma empresa com a característica familiar. É muito forte quando a gestão é familiar. Porque, assim, são pessoas que vão além do profissional, têm o sangue. E aí nós chegamos para estruturar. Não tinha, por exemplo, o que a gente chama em administração de organização, sistemas e métodos. Lá não tinha a divisão de tarefa, os recursos humanos, não havia. Não havia também a gestão da produção, da logística, compra e venda. Um caos, né, pastor? Tudo centralizado em uma única pessoa. E, na realidade, você usou a expressão correta, um caos. Porém, uma empresa com grande oportunidade de mercado, com clientes potenciais que poderia ser avançado. Então, nós chegamos, mudamos toda a estrutura. Na época, eu fui em São Paulo comprar uma máquina, mostrei que era importante comprar máquina. Trabalhamos porque era do ramo de alimentos, trabalhamos uma cozinha industrial, fizemos todo um projeto para isso. Melhoramos o processo, aumentamos a produtividade, consequentemente, o lucro da empresa, abrimos outra, na época, ali no bairro, na Zona Leste, ali Teresina. E, assim, foi um boom para a empresa. Implantamos um sistema porque hoje a empresa não funciona sem sistema. E logo que a gente se despontou, outra empresa apresentou com outra proposta, agora já do ramo metalúrgico. E aí nós fomos trabalhar. E, assim, são tão diferentes as áreas de atuação, porque o engenheiro de produção ele é um clínico geral. É por isso que é tanto difícil hoje para alguém que sai da academia como engenheiro de produção, porque você sai assim com diversos conhecimentos e assim das diversas áreas da engenharia. Aí você se torna uma pessoa que pode trabalhar tanto na alimentação, quanto na construção civil, quanto na gestão. E eu não vou aqui me vangloriar, mas eu me dei bem. Consegui me sobressair em todos esses desafios. Na verdade, eu gosto de desafios, sabia? Tô vendo, pastor. Agora, o senhor também tem uma atuação bem significativa na teologia, teologicamente falando, porque dentro da sua igreja o senhor também é responsável por diversas coisas, né? Realmente, hoje na igreja a gente tem atuado em diversas áreas. Nós somos hoje o coordenador de mídia em âmbito de Igreja Assembleia de Deus aqui em Timon. Somos coordenador de evento, hoje é uma comissão chamada de SEADAT, Comissão de Evento da Assembleia de Deus em Timon. E a gente hoje está como supervisor, é assim que a gente chama, de uma área. Em Timon, já atuei como pastor em alguns bairros. Como funciona a Assembleia de Deus em Timon? Hoje, o Campo Timon, presidido pelo pastor Evaldo Sá, o meu pastor, são 52 congregações, se não me falha a memória. Mas aí temos os campos adjacentes, dá em torno de quase 100, mas são campos interdependentes. Aliás, independentes, mas com aquela fraternidade. Hoje a Assembleia de Deus deve ter em torno de 27 a 30 mil membros. Isso, a Assembleia de Deus. Claro que o segmento evangélico é bem maior, são mais de 45 mil pessoas. Mas veja só, dentro da Assembleia de Deus e falando da nosso campo, presidido pelo pastor Evaldo, eu já dirigi igrejas ali da Cidade Nova 1, indo até o Conjunto Rosa, Cícero Ferraz. Aliás, isso foi naquilo que a gente chama de área 5. Quando fui para uma área 8, já foi pegando ali da região do Mutirão, indo até o povoado Tiúba, depois do Sangrador, atravessando ali a BR. E hoje, atualmente, nós estamos aqui no Parque Piauí 1, 2. E por que é importante frisar isso? Porque eu tenho que visitar casas. Veja, assim, um desafio. Na Cidade Nova 1, um desafio muito grande, a gente conhece a realidade das pessoas, isso sensibiliza a gente, choca. Assim, porque a gente entra nas casas, não é só questão espiritual. Às vezes a gente está contemplando a necessidade das pessoas e isso nos toca muito para o social. E a gente acompanhou e viu a necessidade. E a igreja, ela tem ajudado muito as pessoas no social. Inclusive, hoje temos uma secretaria. Então, a nível de Timon é isso. A nível de Estado, hoje nós participamos de uma secretaria muito importante da nossa convenção, que é a SEADEMA, que é a SEC, Secretaria de Educação Cristã.
Nessa secretaria, ela tem algumas comissões. Uma delas trata sobre as doutrinas da nossa igreja, outra sobre família, outra sobre a escola bíblica dominical. Assim, Deus tem nos dado assim, uma oportunidade de a gente avançar um pouco no nosso campo de atuação, saindo de Timon e estendendo um pouco aí por todo o Maranhão. Ou seja, pastor, seu dia tinha que ter, assim, 30 horas, né? Minha esposa disse isso. Um dia unibanco. Minha esposa já disse isso. E falando em esposa, e o Davi Colasso pai? O Davi Colasso que constituiu família. Quando o senhor constituiu família, o senhor já era pastor ainda não, né? Não. Essa parte me toca muito, me sensibiliza. Pelo seguinte, eu casei e logo depois de alguns anos descobri que minha esposa não podia ter filho. E veja como foi tão assim difícil para mim no Dia dos Pais como pastor. Eu era convidado para levar umas palavras aos pais. Minha esposa, a gente chama de missionária Gisar Rios, é de uma família tradicional, a família Rios, aqui em Timon. O senhor é esposo da Gisar Rios? Exatamente. Ah, eu a conheço. Conhece? Eu estudei com os irmãos dela. Ó, que com maravilha. Com o Isane e com o Ítalo. Ó, que benção. Eu fico feliz de saber disso. Mande um beijo pra ela. Tá ótimo. Ela é uma excelente nutricionista, viu? Eu tenho admiração por ela. É o amor da minha vida. Mas vamos aqui, voltar pra cá. Então, assim, nós tínhamos esse dilema. Ela não podia ter filho. E eu acredito em milagres. Um dia cheguei da rádio e disse, eu vou fazer uma oração. Entrei no meu quarto e fiz aquela oração. Deus é testemunha do que estou dizendo. E fiquei, Júnior, assim, por volta de quase 2h30 orando. Eu senti, assim, uma diferença, uma graça de Deus, algo mesmo transcendental, uma presença. E aquilo me deu uma certeza de que Deus havia feito o milagre. E fez. Ela, talvez com 2, 3 meses, foi querer me surpreender, fazer uma surpresa. Eu disse, eu estava sabendo. Aí veio Lucas Wingren. Por que Lucas? Porque Lucas é um escritor, inclusive histórico na Bíblia, escreveu o próprio Evangelho de Jesus Cristo, que a gente fala conforme Lucas, e também um livro de Atos. Era um médico. E por que Wingren? Wingren vem de Gunnar Wingren. Gunnar Wingren é o fundador da Assembleia de Deus no Brasil, que hoje tem mais de 30 milhões de membros em todo o Brasil. Então, assim, eu quis linkar com isso. Wingren é o amor da minha vida. É o filho que todo dia eu dou um abraço, que eu dou um beijo, e que eu ouço todos os dias dizendo, papai, aquilo dali pra mim é gratificante. A família pra mim é o meu maior patrimônio. Então, segundo domingo de agosto, já não vai ter aquela tristeza. Só tem o Wingren. Por enquanto, só o Wingren. Interessante, a minha esposa, ela tá com receio. Ela disse, não, vamos cuidar do Wingren mais um pouquinho, que dá trabalho. Ele já tem quantos anos? Ele tem 3 anos. Ah, tem 3 anos. Bebezinho aí. Que legal. Bom, pastor, a gente tem uma pergunta aqui, meu Deus do céu, vamos lá. Vamos lá. Que a gente chama que é a pergunta mais quente do nosso programa, tá bom? Tá bom. Vamos fazer isso mesmo com o pastor. Mas se o senhor quiser, não quiser responder também, o senhor fica à vontade, tá bom? Todo mundo que passou por aqui... Eu gosto de responder pergunta. Vamos ver se essa vai dar certo. Todo mundo que passou por aqui respondeu, tá bom? Vamos lá. Pastor Davi Colasso, diga, sem titubear ou não, né? A sua mulher é mais alta que o senhor? Sim. Ela é mais alta do que eu porque é uma mulher muito educada. Ela é uma mãe muito aplicada. Ela, na realidade, é uma profissional excelente. Também, fisicamente. Ela é grandiosa, né? Fisicamente é mais alta. Agora, isso é bom. Eu vejo um lado positivo, porque, assim... Na realidade, ela me traz uma proteção, além de eu ser o homem da casa e haver essa reciprocidade, esse companheirismo. Mas eu sempre digo, olha, vai na frente. Você quer ir, vai na frente. Ai, que bom, que bom. Manda um beijo pra ela, tá bom? Beijo, meu amor, te amo, você é muito especial. Você sabe que você mora nesse coração, é todo seu, te amo. Pastor, eu não vou me contentar em ficar só com uma pergunta. Pois o senhor vai ser um privilegiado nesse programa. Eu vou fazer outra pergunta pro senhor colocar mais uma vez a cara no sol. Se eu não puder responder agora, eu creio que até o final do ano eu lhe respondo. Então vamos lá. Pastor Davi Colasso, responda, sem titubear, por favor. Qual é a sua altura? Acho que é bom a gente deixar pra depois. Isso aí a gente deixa pra... É interessante, Júnior, sobre isso aí. Eu vou tirar o Pode sol, tirar. Porque a pergunta que você fez faz com que o sol escureça. Porque nuvens, turvas apareçam. A grandeza de um homem está no seu caráter. Olha aí, muito bem, está pastor. no seu comportamento, no seu relacionamento como pessoas. É assim que eu vejo. Pastor, foi um prazer imenso ter o senhor aqui. Foi muito
esclarecedor e iluminada a sua participação. É muito bom lhe ouvir. Eu acho que deve ser muito bom congregar, na igreja que o senhor evangeliza, porque o senhor é claro, o senhor é comunicador nato. Então foi um prazer ter o senhor aqui de verdade. Muito bom mesmo. Júnior, eu que fico honrado. Te ver pessoalmente, já te acompanhava pelas redes sociais. E assim, poder expor um pouco da minha vida às pessoas, para mim isso é muito importante. Muito obrigado mesmo. Pastor, obrigado. E olha, você que está acompanhando a gente, claro, né? É aquele recado do início, mas não custa nada lembrar. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Que a gente vai ficando por aqui com o nosso Botando a Cara no Sol. A gente se encontra no próximo episódio.